É na minha e na tua vida. Pode parecer que está tudo acabado, pode parecer que está tudo perdido, pode parecer muitas das vezes que você olha de um lado para o outro e não vê saída, pode parecer que as portas estão fechadas na tua frente, pode parecer que atrás de você, às vezes o teu passado quer te condenar, às vezes Faraó quer te perseguir, mas nesta noite eu convido você a olhar para o alto, a olhar ao trono da graça. Eu te convido para olhar para Jesus de Nazaré, porque ele não é apenas um caminho. João 14,6 diz que ele é o caminho, o único caminho. Aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao nome santo do Senhor. Amados, nos foi passada essa história muito linda. Abra as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E ainda um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. O chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi: eu trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo da benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Pode sentar, igreja. Um homem e uma promessa. Amados, Davi, apesar dos seus erros, apesar de tudo, um homem de guerra, porém um homem que era sincero ao Senhor, porém um homem que tinha intimidade com o Senhor, foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Às vezes as pessoas confundem segundo o coração de Deus com igual ao coração de Deus. Não existe um ser humano na terra, apóstolo Marcos, igual ao coração de Deus. Davi foi o homem segundo, ou seja, conforme o coração de Deus. Aleluia. Conforme a vontade de Deus. Davi foi um homem que entregou o teu coração para Deus. Tem gente que fala que Deus não quer coração. Tem gente que fala, muitas das vezes, para justificar alguns costumes. Não, Deus não quer coração, pô. Porém, quando eu vejo o profeta Samuel dentro da casa de Jessé, ele viu Abinadab, ele viu Eliabe, ele viu todos os filhos de Jessé, mas Deus o repreendeu dizendo: para de olhar pela aparência, porque eu não olho como o homem vê,
jargão muito utilizado pelos crentes de hoje em dia. Eu já usei, você já usou, às vezes usa. Apóstolo, eu senti no meu coração de fazer isto. Missionária Jane, eu senti no meu coração de falar aquilo. Quantas vezes a gente não usa essa palavra? Eu senti no meu coração, cuidado. O coração do homem, ele é enganoso. Quando você fala eu senti no meu coração, você quer dizer que o teu coração está falando. Mas um crente fiel e verdadeiro não se deixa levar pelo teu coração, porque se levar pelo teu coração, você cai, você se engana. Seja como Davi, segundo o coração de Deus. A vontade tem que ser do Senhor. O Senhor me tocou para falar. O Senhor quer falar com a tua igreja. Eu senti no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus falou comigo para fazer algo. Mas não fala, você sentiu do seu coração. Não se entrega para as vontades do teu coração. Entrega o teu coração para o Senhor. Entrega a tua vida para o Senhor. Salmo de número 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele é educado. O Espírito Santo de Deus não é algo para você usar como um tema de religiosidade. Foi citado pela missionária Jana aqui um exemplo de religiosidade e de intimidade. O fariseu, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo isso, não falta um culto. Já li a Bíblia 300 vezes. Eu oro 5 horas por dia. Não, você é fraco. Eu oro 7 horas por dia. Não, você é fraco. Eu oro 12 horas por dia. Ei! Perdão pela palavra, mas que palhaçada é essa que muitos cristãos têm feito com a oração? Oração não é um sinônimo de religiosidade e nem de competição. Oração é um sinônimo de intimidade. É você conversar com teu Pai, com teu Senhor. Oração é intimidade e não religiosidade. Quer dizer que Deus não escuta uma oração simples de 2 minutos feita verdadeiramente? O publicano ficou 2 horas, 3 horas orando ali. Ele simplesmente abaixou a cabeça, dobrou o joelho e falou: me perdoa. Ai, Deus, eu sou falho e pecador. Aí Deus pegou e ouviu a oração do publicano, porque foi uma oração sincera, uma conversa verdadeira. E Deus, ele ama quando um pecador se arrepende. É verdade. Jesus ama tanto o pecador que se arrepende, que nos seus últimos suspiros de vida ele trouxe a salvação pela graça para alguém que não merecia. Aquele ladrão chegou na cruz e falou para ele: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Labai que plaion de comandância. Nós iremos morrer, nós iremos descansar. Os mortos ressuscitarão primeiro para o julgamento, né? Mas Jesus pegou e olhou para aquele homem e falou assim: ó, em verdade eu te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Quem é você, juiz do Apocalipse, para dizer? Ele não pode entrar na igreja. Ele não pode entrar na igreja, não pode fazer isso, não pode. Às vezes, Deus dá uma última oportunidade para alguém e é barrado dentro das igrejas. Deus aqui tem propósito de salvação.
Isso é ser segundo o coração de Deus, é seguir a vontade de Deus, é ter o amor de Cristo, é você olhar dentro dos olhos da pessoa e falar a paz do Senhor, não somente como cumprimento, é você transmitir que a paz que habita em mim repouse sobre você. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus, é ser sincero, não é ser um religioso, não é ser um homem voltado para a religião, é ser um homem voltado para o centro da vontade de Deus. Aleluia, Deus. Davi não tinha porte de soldado, Davi não tinha cara de soldado, Davi não tinha músculos de soldado, tanto é que a armadura de soldado não coube nele, mas a armadura que ele tinha era diferente, a armadura que ele tinha é espiritual, e estava lá no livro de Efésios 6, aleluia, a partir do verso 11 ali, aleluia, Davi já estava revestido com a armadura celestial. Oh, glória. Que tanto o povo tem mania de rotular pregador. Olha, esse tem cara de pregador, esse tem jeitão para pregador. Pregador não tem cara, pregador tem chamado, pregador tem unção de Deus. Deus, ele pode usar quem ele quer. Às vezes não tem aparência. Davi não tinha aparência, mas tinha chamada. Aleluia, Davi era escolhido. 1 Coríntios 1:27 diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Amados, se eu estou falando é porque tem gente precisando ouvir esta palavra nesta noite. Davi enfrentou gigante, Davi tinha a ousadia do Senhor. Davi olhou para aquele gigante. Você pode ser grande, conjecturando aquela história, você pode ter o tamanho que for. Você olha, legal sua espada, legal seu escudo, olha, a armadura é grande, né? Aleluia, Deus. Só que o meu Deus é maior do que você. Será que você pode dizer para o teu problema isso? Será que você pode dizer, ó, você parece ser grandão, né? Mas o meu Deus é maior. Aleluia, Deus. Eu creio. Você pode vir parecendo um urso, mas o meu Deus é o leão da tribo de Judá. Aleluia, Deus. Você pode vir até o derredor, bramando como um leão. Não é leão, ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas em contrapartida, a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os livra. Oh, glória, aleluia. E Davi tinha a proteção de Deus. Davi não temia. Davi, ele fez o Salmo de número 23, ele colocou no verso 4 e realmente cumpriu esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Aleluia, a tua correção e a tua direção é o meu consolo. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Davi foi perseguido pelo rei Saul, porém o seu filho, filho de Saul, chamado Jonatas, pegou uma amizade tão linda com Davi, que eles fizeram uma promessa de um proteger o outro, de um proteger até mesmo os filhos. Aleluia. Foi feita uma aliança. Porém, por causa da desobediência de Saul, o preço foi pago e todos os filhos de Saul foram mortos, inclusive Jonatas. E Saul perdeu a sua salvação porque, como que ele morreu? Se suicidou. A promessa continuou viva, e Davi se lembrou dessa promessa. O Senhor quer dizer para você:
Às vezes você está esperando uma promessa, mas às vezes você quer correr atrás da promessa como se Deus fosse um caloteiro. Busca da promessa, corre atrás da promessa, antibíblico. Aleluia. Porque a promessa não é para você ficar buscando, correr atrás. Promessa é para você tomar posse. Então o que tem que buscar? Mateus capítulo 6, versículo 33 te responde: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Seja fiel com o Senhor, aleluia. Almeje o reino do céu, busque o reino do Senhor, anda na justiça, que a tua promessa vai virar metade, a tua promessa vai ser consequência, a promessa está de pé. Glória a Deus, aleluia. Davi se lembrou, Deus fez Davi se lembrar da promessa. Aí Davi, olha, eu fiz uma promessa com meu amigo Jonatas, será que não sobrou ninguém? Eu sei que todos os filhos de Saul morreram, eu sei que Saul também morreu, mas não sobrou ninguém, não, umzinho pelo menos. Aleluia. Aí de repente Ziba aparece. Muitas das vezes antes da nossa promessa, aparece um Ziba para querer impedir as promessas se cumprir. Então, se estão te perseguindo, se acalma. É sinal que a promessa está chegando. Eita Deus. Que é outra prova bíblica. Quem conhece a passagem de Neemias aqui? Aleluia. Neemias, quando foi na direção de Deus ali para a cidade de Jerusalém, para reconstruir as muralhas, apareceram foi 3. Primeiro chamava Sanbalate, segundo Tobias, segundo Gesem. Não era qualquer pessoa não, era o governante da vizinha. E perseguiram Neemias, hein? De todas as formas. Mas em 52 dias as muralhas de Jerusalém foi reconstruída e tiveram que aplaudir, aleluia. E se cumpriu o que Davi falou em Salmo 23, verso 5: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge na minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A promessa está de pé. Se está tendo perseguição, meu querido, tenha calma, é porque a promessa está chegando. Anda para receber a tua promessa. Teve uma penina para tentar impedir, teve uma penina para zombar, teve uma penina para jogar na cara. Eu tenho filho, mas você não tem. Mas quando o Ana se posicionou no centro da vontade de Deus, mesmo com pouca força, aleluia, fez um voto com o Senhor, não teve penina para impedir o agir de Deus na vida de Ana. Oh, glória, aleluia. Estão falando mal do teu ministério? Estão falando mal de você? Tenha calma, é porque a promessa de Deus está chegando na tua vida. E não vai ter Ziba, não vai ter Sanbalate, Tobias, não vai ter Senaqueribe pode escrever a cartinha que quiser, aleluia. Mas quem te chamou não dorme, quem te chamou não tosqueleja. O Senhor cumpriu, o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Aí Ziba, olha rei, meu Deus, agora eu vou. Até tem, mas não precisa se preocupar com ele não, porque ele não vai tomar teu trono, porque ele é deficiente. Aí Davi, eu não quero saber qual é o problema dele, eu quero saber quem é ele. Ele é filho de Jonatas? Sim. Então faz parte da promessa. Chamado não tem cara, promessa não tem cara. Por isso que eu falo, esse não tem cara de pregador não, esse não tem cara de pastor não. Não tinha aparência, era deficiente por conta que todo mundo sabe o que aconteceu, que ele caiu e quebrou as suas pernas, tornou coxo. E ele recebeu o nome de Mefibosete, cujo no hebraico, juntando as palavras, significa da boca da vergonha. Glória a Deus. Aleluia.
era para ser a maldição na vida dele. Mas no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer que toda maldição foi convertida em bênção. Eu não sei qual maldição jogaram para você. Muitas das vezes disseram para o teu ente querido aquela frase que eu particularmente acho muito esquisita: pau que nasce torto morre torto. Não, Jesus de Nazaré está aqui para consertar. Ele é o dono do conserto. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia estar morto, porque ainda que esteja morto, viverá. E a babada solteira vai. Oh, glória a Deus. Aonde que ele está? Ziba. Não, você não vai querer ir lá não. Ninguém quer ir para lá. Está lá no esquecimento. Lá na terra de Lodebar. Está lá no esquecimento. Parece a tua causa, né? Parece aquela tua promessa esquecida. Parece que está lá no esquecimento. Mas na hora certa, nem que ele mande um rei ali, na parte do esquecimento, nem que ele tenha que colocar o esquecido em destaque, a promessa vai se cumprir na tua vida. A promessa vai se cumprir. Deus não fica devendo ninguém, não. A palavra do Senhor diz no livro de Números, capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele vai falar e não vai cumprir? Ele vai que manchou de comandância. Glória a Deus. Pega a minha carruagem agora e vamos lá para Lodebar. Imagina o soldado. Lodebar? Ei, você tem certeza? Ninguém queria passar por lá. Lá era escória, lá eram os esquecidos, abandonados. E ainda estava na casa de Maquir, que era uma pessoa também totalmente sem condição. Mas eles tinham que dinheiro não comprava. Amor. Cuidou de Mefibosete ali. Mas Mefibosete ainda tinha a marca da promessa. Estava quebrado, mas ainda tem a marca da promessa. Tem muitos Mefibosetes, apóstolo. Aleluia. Lá fora que ainda tem a marca da promessa, mas está coxo. Tem a marca da promessa, mas está quebrado. Tem a marca da promessa, mas está destruído. Mas nesta noite o rei manda te chamar. Nesta noite o rei manda te chamar e ainda fala assim para você: você tem a marca da promessa. Pode ninguém estar vendo, mas o Senhor te achou. O Senhor te viu. Aleluia. Zaqueu, quando falou assim: ó, eu quero devolver, quero dar metade dos meus bens aos pobres, e o que eu tenho defraudado, eu quero multiplicar, quero devolver 4 vezes mais. Jesus falou assim: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Versículo 11: porque o Filho do Homem veio salvar aquele que tinha se perdido. Zaqueu também tinha a marca da promessa. Era odiado, mas tinha a marca da promessa. Você ainda tem a marca da promessa. E nesta noite o Senhor te achou. Aleluia, porque nada fica em oculto nos olhos do Senhor. Ele te acha, nem que for, aleluia, lá nas profundezas, nem que seja na barriga do grande peixe, nem que seja, aleluia, lá no Seol. A palavra Seol significa cemitério. Aleluia, pode estar perdido, pode estar no vale da sombra da morte, mas Ele te acha. Aquilo que parecia ser impossível, era impossível achar em Mefibosete, mas o Senhor achou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O rei chegou, bateu. Cadê Mefibosete? Imagina o medo de Maquir, porque todos os filhos de Saul, toda a linhagem de Saul tinha que morrer. Mas aonde muitas das vezes foi lançada até mesmo uma maldição hereditária contra a tua vida. Eu acho que você aceitou. Meu avô foi assim, meu pai era assim, eu também tenho que ser assim.
Quando eu comecei a trabalhar com libertação aos 16 anos de idade, um demônio olhou para mim e falou, e começou a me lembrar que seus avós eram alcoólatras, o seu pai, sua mãe era alcoólatra, seu irmão também, você é o próximo. Aleluia. Eu levantei minha mãe e falei assim: está repreendido em nome de Jesus. Dessa maldição hereditária na bebida vai cair por terra hoje em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O inimigo pensou que ia me pegar, o inimigo pensou que eu iria aceitar a maldição hereditária na minha vida, mas eu creio na palavra que eu já falei aqui, vou repetir. Neemias capítulo 13, versículo 2: toda maldição foi convertida em bênção. Mefibosete da Minodebar. Mefibosete foi uma palavra dita da boca da vergonha, mas ali, aleluia, Deus deu dupla honra para Mefibosete. Aleluia. Ziba queria impedir ele de sentar na mesa do rei, mas a promessa teve que se cumprir. Se você tem a promessa de Deus, meu querido, na hora certa ele vai agir. Eu creio. Aleluia. O nosso Deus não tarda e nem falha. Você crê nesta noite? Se coloca de pé em nome de Jesus.